A mais um live Faz a Tua Mudança, lidera a tua mudança. Bem-vindos às famosas terças-feiras do Lidera a Tua Mudança, com histórias reais para pessoas reais. O importante é que são pessoas que fazem a mudança, que acreditam numa mudança. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A minha convidada de hoje é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu gosto muito, que admiro, uma pessoa que é especialista em desenvolvimento da área de retalho, criadora de conteúdo, mãe e também participante da Faz a Tua Mudança Academy. E é com muito gosto que eu vou aceitar e vou chamar a Filipa Tomás. Alô? Alô? Olá! Boa noite! Boa noite. Bem-vinda! Estás boa? Olha, enfrentei já aqui uns problemas técnicos, mas super tranquilo, já superamos, já estamos no Está tudo telemóvel, bem, está tudo sabes? bem. Porque aqui no Faz a Tua Mudança, todas as terças-feiras acontece alguma coisa. É a vida a acontecer. Exato, Já, exato, já, é vir a acontecer, está já tudo está bem. tudo habituado, eu também já nem me estresso com isso e levo na boa. Olha, minha querida, é um gosto neste dia 10 de junho, no dia de Portugal. Exato, Até um exato. Até dá aqui bom dia. até dá mais ênfase, não ênfase, é? não é? Mais Exatamente. responsabilidade à Claro. mudança que vamos fazer aqui. Portuguesas de gema, portuguesas que fazem mudança, e tu és uma força da natureza que eu gosto muito. Obrigada por teres aceito o desafio, por estar no Faz a Obrigada eu Tua pelo Mudança. convite, Adriana. Ora bem, vamos aqui começar de forma fluida, fazer-te assim umas perguntas, o palco é teu Uhum. e fala-nos um pouquinho de ti. Quem é a Filipa? De onde vem a Filipa? Os sonhos de menina da Filipa? Quem é a Filipa? Diz-nos lá. Então, a Filipa Tomás era aquela criança que desde sempre quis ser psicóloga, ok? Sempre quis ser psicóloga, mas na onda da adolescência ou do pós-adolescência, ali no alto dos 17 anos, 15, 16, 17, eu estava focada em tudo menos na psicologia e, obviamente, não conseguia entrar em psicologia, mas então segui para uma área qualquer. Adriana, foi assim. É para uma coisa qualquer. Se eu não Sabes, posso quando fazer nós aquilo não que eu temos quero. clareza e não sabemos o Exato, nosso porquê, não sabemos o nosso como. Qualquer coisa serve, não é? exato. Olha, é literalmente isso. É quando não sabes para onde vais, vais para um sítio qualquer. Foi Exatamente. literalmente isso. Fui para um sítio qualquer e quando eu terminei a licenciatura fiquei ali 4 mesinhos no desemprego e foi então que o retalho alimentar chega à minha vida com aquela premissa de não. O desemprego não é para mim, eu não sei o que é que eu vou fazer, não sei se vou lavar escadas, não sei se vou arrumar carros, não sei o que é que eu vou fazer, mas ficar em casa não é para mim, de todo. E então foi aqui que comecei como part-time caixas, na altura no mini preço, hoje em dia já não existe. Verdade, já não Mas existe, não é? Por acaso foi lá existe muitas outra vezes, foi lá forma. muitas vezes. Foi uma Uma transformação, uma transformação. mudança Foi uma também. mudança, foi uma mudança. Exato. E então estive aqui nesta empresa durante 6 anos. E percebi perfeitamente que o retalho alimentar nunca mais ia sair da minha vida. Ele adotou várias formas, Uhum. foi-se mudando ao longo da minha carreira, não é? Assumi várias funções depois desta cadeia. Estive ainda outra que começa com e termina em ente. Mas isso podes fazer publicidade à vontade. Posso, Podes. então trabalhei quase 5 anos, pronto, estive nesta primeira empresa perto de 6 anos, depois estive praticamente 5 anos aqui no continente e foi transformador. Foi transformador liderar equipas de várias secções que precisam de vários tipos de competências, vários níveis de atenção, porque não é tudo igual. Não é, não. Ninguém é igual, não há pessoas iguais e não há secções iguais. E todos estão em momentos da vida diferentes e eu também estava na minha. Portanto, foi assim uma experiência transformadora. Depois do continente, ou ainda no continente, foi quando passámos pelaquela transformação ou pelaquela mudança que foi o Covid, e aí deu-se a minha primeira grande mudança. Eu tinha o Tomás, o meu filho mais novo, tinha 1 aninho, e eu decidi que
talvez esteja na hora de abrandar um bocadinho, Filipe Tomás, porque tu vives isto com muita intensidade, o retalho é um comboio muito rápido, ok? Muito que se vive, vive-se com tudo, não é só sobre o ordenado, tu vives o retalho com tudo o que tens, com os ossos, com o cabelo, com Pois eu tudo, com o coração. imagino. É E uma área que então, eu acho que as pessoas desconhecem muito, não é? O que se passa, e tu vais falar um sim, pouco sobre isso. Sim, sim. desculpa, Não continua, faz continua. mal, olha essa, interrompo sempre que quiseres, porque eu sou esse passarinho que quando começa a falar não se cala mais, por isso interrompe-me sempre que quiseres. E então foi aqui que surgiu a oportunidade de eu ter um desafio em regime de sede, na macro, e foi mais uma transformação. Então foram assim Porque duas eu mudanças pensei, muito rápidas, certo? Seguidas. sim, foi decidir, ok, eu vou abandonar o registro da operação e eu vou para registro de sede. E nós pensamos sempre, ok, isto é o sonho de qualquer pessoa do retalho. E há aqui um alerta que eu gosto de sublinhar muito, 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 muito cuidado com os sonhos, porque aquilo que nós sonhamos habilita-se a ser realidade. Pois, Só aquilo que que tu depois pode não ser pedes, aquilo que tu imaginas. pois, o universo, vê lá. Só que, só que repara, e não há nada de errado, eu não estou a dizer que não é bom trabalhar de segunda a sexta, que não é bom ter um horário das 8 da manhã às 5 ou das 9 às 6. É incrível para quem está adaptado a isso. A mudança do retalho para um registro de sede é muito dura. É um travão a fundo, é como isto na autoestrada a 150 e de repente puxas o travão de E mão. tu o que estavas Tu andas ali a aos fazer peões. quando passaste para a sede? Eu, no continente, era coordenadora de frescos, ou seja, eu coordenava tudo o que era a parte de perecíveis, frutas e legumes, padaria, charcutaria, peixaria, talho. Espetacular. E quando eu passo para a macro, fiquei ligada à mesma área dos perecíveis, mas fiquei como assistente de gestão de produto. Ou seja, Ok. foi interessante porque acabei por ir para o back-office de tudo aquilo que acontecia na loja. Então Mas eu foi um grande acabei por. desafio. Foi um grande Foi um desafio. grande desafio, mas fiquei muito deslumbrada porque, ok, é por isto que acontece não sei o que quando eu estou na loja, ok. Pois. Comecei ali a responder a alguns porquês. Mas como te dizia, foi efetivamente bastante desafiante, ainda por cima, como estávamos ainda no pós-Covid, ali naquela transição estranha, andávamos todos de máscara e depois E às eu vezes acho que podíamos ir, o depois não Covid foi podíamos ir. estranho para toda a gente, não é? Foi, Eu foi, acho que foi foi, tão foi. surreal que ainda hoje nós, algumas coisas que falámos já não temos muito bem a noção do que é que aconteceu ali, não é? Eu acho que Sim. foi isso. Aconteceu Até mesmo muito. sair à rua, não é? É, O foi simples facto de ir estranho. levar o lixo à rua foi bem. Um, Depois tive aqui um processo complicadinho, que já falei sobre ele noutro local, aqui num podcast, que foi falência técnica. E este é outro dos temas que se tem que falar quando se fala de retalho alimentar. E está tudo bem, ok? Que é, nós ao longo da nossa jornada de carreira vamos conquistando algum conforto, com mais ou menos velocidade, mas vamos conquistando algum conforto e no retalho alimentar, por muito que se fale de mas eu trabalho feriados, mas eu trabalho domingos, ok, mas eu também os recebo. E quem trabalha no retalho alimentar sabe como eu, e é muito bom receber os domingos e os Claro. feriados. Para além de toda a dinâmica que é viver um domingo e viver um feriado na realidade do retalho, recebê-lo também é muito bom. E repara, quando eu fiz este movimento de sair de loja para ir para a sede, eu negociei receber menos, porque eu queria mais tempo. Eu não estava à procura de dinheiro, eu Claro, estava à querias procura de mais conforto. qualidade de vida, não é? Então Exatamente. eu só abracei aquele desafio, está tudo bem e seguiu. Só que depois veio a guerra na Ucrânia, depois começam a aumentar os preços, começou pelos cereais, começou depois pelo azeite, começa tudo a subir, de repente, olha, Adriana, não dava mais. Eu tive que ligar para a minha mãe e dizer assim, mãe, eu não tenho nada para pôr comida na mesa dos meus filhos amanhã. Eu tive que pedir o adiantamento do subsídio de férias à macro. E eu percebi, ok, eu não posso continuar aqui. Eu amo aquilo que eu faço, mas eu não posso continuar. Então Foi foi a aqui.
clareza que tiveste que fazer essa clareza, essa o mudança, não é? instinto de sobrevivência de uma mãe Pois, é eu entendo-te. incrível. Tu entendes muito bem, sim. É É. incrível. Então, eu tomei a decisão e demorei 30 dias a trocar de trabalho. E às vezes estamos anos à procura de trabalho, ou estamos anos ali a mandar currículos, não é? Mas parece que quando tu tomas a decisão, a decisão e que está decidido dentro de ti, tudo o que tu fazes é focado naquilo, acontece. E aconteceu, olha, estou ainda na mesma empresa para a qual fui, na Leroy Merlin, onde sou técnica especialista de oferta de serviços de instalação. E aqui foi Estás a outra grande fazer um mudança. trabalho brilhante e foi mais uma mudança, não E é? foi mais uma mudança. De repente, como é que a menina do retalho alimentar e das couves e das alfaces e dos fiambres e do raio parta vai começar a negociar preços de obra com instaladores? Foi um murro no estômago, Adriana, porque de Acredito. repente eu estava habituada a dominar tudo. Eu, eu tinha que 11 anos de retalho alimentar, eu dominava tudo aquilo que eu falava. Eu sabia de cor cada detalhe, a cor da banana. Os meus colegas de Exatamente. trabalho fartam-se de rir comigo porque eu falo das bananas como se estivesse a falar dali de uma ciência. Então não é? Mas, Claro que é. Claro que mas é. É a tua a ciência. verdade é que eu dominava cada detalhe, cada minuto que está na etiqueta da embalagem do frango. Eu vejo, o frango saiu há 4 horas, se calhar já não devia estar aqui, o que é que ele está aqui a fazer? Bem, isto depois até quase que se torna um vício, mas repara, eu dominava tudo, eu tinha controle sobre a minha vida e de repente não tenho controle em nada. Nós nunca Nada. Eu temos. não domino Nós nada. achamos que temos, mas não temos controle nenhum. E quando nós soubermos isso, é que passas a liderar a tua mudança e a tua vida. É perceberes que Sim, tu não tens controle sobre nada. como agora, não é? Olá, diga lá. Olá, Ai, que bom. Diga lá. olá, estás bom? Bem-vindo ao Faz a Olha, Tua Mudança. o Tomás foi uma grande mudança, não foi, filho? Ele pode estar à Pronto, vontade, tranquila, não te preocupes. Se faz a tua mudança, é isso mesmo, como sabes. é ajudar a É acontecer, não é? pessoas, é emoções, é risos, é filhos, é vida e está tudo bem. E onde é Tiveste que que nós íamos? aprender, Bom, não é? Tiveste que tive que aprender. aprender, tive que aprender e sabes que uma das coisas que... Agora não. Uma das coisas que mais me fica na memória desta mudança e até podemos depois, a futuro, convidar outras pessoas que eu te vou indicar o nome para falarem como é que é isto mudar de retalho alimentar para retalho especializado. Uhum. Uma tatuagem. Sim, espera, Tomás. Uma tatuagem. Também faz, espera aí. Pronto. Que é tão desafiante e é tão necessário falar sobre isto, porque há pessoas que ficam uma vida inteira agarradas a determinada função e não têm a coragem de mudar porque acham que não vai correr bem, comigo não vai dar certo. É o medo do Entende? desconhecido. O medo do desconhecido é É terrível. a E há pessoas incerteza e a certeza, as necessidades básicas, não é? Da que, nossa vida. então, quando tu dás o salto, percebes que tu és capaz de qualquer coisa desde que te proponhas a E isso. E há uma treinos. coisa incrível que o ser humano tem, que é a capacidade de fazer perguntas. É tão incrível, É não é? maravilhoso. Eu, de repente, voltei a ser uma criança de 4 anos, no Leroy Merlin, que é, o que é que estás a fazer? Porquê? E a falar com os instaladores, quanto é que isso custa? Ou quanto tempo é que isso demora? Porquê? O que é que isso implica? Ou seja, a capacidade de fazer perguntas, porquê? E de não ter vergonha de eu não sei, mas eu vou à procura dessa resposta. Eu, ao dia de hoje, eu não tenho a certeza como é que é, mas eu vou encontrar a resposta. E há uma coisa que tu tens que ter sempre em mente quando fazes uma mudança destas, com uma mudança drástica, daquelas mesmo que te rasgam por dentro e por fora, sabe Deus, que é lembrar-te sempre do teu porquê. Porquê é que estás a fazer aquela mudança? Esse é fundamental. Esse Não, quando começas a ir ao fundo, porque vais ao fundo com claro. dúvidas, eu não vou ser capaz, eu não estou a aguentar. Olha, a frase que mais me ocorreu, mas isto não foi só no Leroy Merlin, foi em várias etapas da minha vida, mas foi
para que é que eu me meti nisto? Muitas vezes. Pergunta, a resposta é aquilo que tu visualizas e aquilo que tu efetivamente E de queres. repente era ir buscar lá aquela respostazinha que eu guardei no meu jarrinho aqui dentro. Eu meti-me Exatamente. nisto porque os meus filhos não tinham culpa dos meus sonhos. Então, se fui eu que me meti nisto, sou eu que vou continuar nisto, ou sou eu que vou levar este barco É para a frente. o espelho da responsabilidade. Às vezes, esse é que custa Sim, mais, não é? Que as pessoas às vezes não sim. conseguem fazê-lo. E depois aqui também há outro processo, Adriana, que é o processo da culpa, o processo da. Porque depois tu entras No loop. num barco, num loop, numa depressão terrível que não consegues sair e tu não entendes que o que está a acontecer à tua volta não é sobre as crianças, não é as birras das crianças, é como tu estás, tu, mãe. É, por isso que é que todas as coisas que nos acontecem não é a ti, é para ti, para tu Sim, cresceres, para tu evoluires, e as pessoas entram nesse loop porque dizem que é para elas, são uma coitadinha, são um é, desgraçado, só que as coisas não acontecem porque nós somos uns desgraçados, bem pelo contrário, nós temos a capacidade de escolha nas nossas mãos, não é? exato, Acontece para ti. E foi isso que te tornou a pessoa que és hoje, não é? E a profissional sim. que és hoje. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer ainda relativamente ao retalho. Uhum. Como é que tu sentes que as pessoas olham para o mundo do retalho? Tu sentes que as pessoas valorizam verdadeiramente esse mundo? Muito francamente e de forma crua, ninguém dá valor ao retalho. Não dá valor ao retalho quem lá vai como utilizador, como cliente, o cliente não dá valor ao retalho, a menos que venha o Covid ou um apagão. Aí de repente, Aí ai, vai o retalho! tudo a correr Ai para meu o retalho, Deus! não é? Ai, eu vou beber um café, vou lá ao Intermarché. Pronto, vou falar de um que nunca trabalhei para não dizerem que eu não falo dos outros também. Ai, deixa-me ir ao Intermarché, que no Intermarché devem ter gerador, de certeza que lá dá para beber café. Sim, mas aquelas pessoas estiveram lá os dias todos, 365 dias, não, 364, porque fecha o dia 360 e... Bah, vamos lhe tirar 2 dias porque fecha o dia 25 e o dia 1. Mas o resto do ano são pessoas não gratas, porque é, ai filha, vê lá se tu estudas para não vires parar ao supermercado. Pois. Esse é o momento em que a Filipa Tomás se ri e diz, olha, desculpa lá, É o mas mesmo que não venhas trabalhar para preconceito, cá, o preconceito, não é? Aquela coisa, e aquele repara, pré-julgamento que as pessoas fazem, não é? mesmo Muito. eu, hum, como é que eu tenho de dizer isto? E eu tinha estudado, repara, eu estudei e fiquei no retalho alimentar por escolha. Tive que ouvir tantas coisas tristes ao longo da minha carreira e coisas tristes internas e externas, porque repara, depois de repente parece que tu quando estudas e decides ficar no retalho, de repente és uma ameaça, É, porque és diferente. exatamente. Porquê que tu decides ficar aqui? Tipo, então, mas tu estudaste, não és capaz de mais? Hum, não te dão oportunidade mais? Que asneira é que tu fizeste para não teres trabalho na tua área? Sabes que eu na aldeia, eu trabalhei como numa confeitaria para pagar Uhum, a minha carta de condução no último ano de curso. E eu uhum. entrava lá às 7 da manhã e saía às 9 da noite. Tu não imaginas? Chegavam ao balcão, os vizinhos eram assim, meu Deus, ao ponto que a filha do carneiro chegou. Eu ouvia isto, sabes? E Sim, eu, com a coisa na mão, não é? A servir às mesas, a ouvir e a pensar assim, meu Deus, mas que gentinha. Se eu sim. tivesse a roubar, estás a ver? Se eu tivesse a Uhum. roubar, se calhar teria muito mais mérito. Mas como estava a servir às mesas e a atender ao balcão, Parece que já não é. entendo-te, mas sendo tu uma especialista desta área, eu gostava de saber qual era o teu sentimento, se de facto sentias que há uma pouca valorização por parte das pessoas numa área destas. E começa mesmo por dentro do retalho. E isto digo com o maior carinho pelos meus ex-colegas, que para mim vão ser colegas para sempre. Começa em nós. Que valor é que eu dou à minha carreira dentro do retalho alimentar se eu próprio acho que, epá, eu trabalho num supermercado, epá, sabes aquilo que a gente faz na nossa vida pessoal e É, que fazemos todos os dias, que é coitadinho de mim, há porque muitos sim. Não têm as há ferramentas mães que certas até da mudança. Ainda. até quase se escondem quando se fala, quando se está numa conversa de café, não é? Ah, e tu fazes o quê?
Trabalho no continente, É, assim, entre dentes, tipo, a falar entre baixinho. dentes, com vergonha, é. Não, não. No retalho alimentar, criam-se profissionais incríveis. E eu tive esta conversa, eu não sei se o Jorge Galvão está por aqui ou não, ele disse que ia tentar estar, mas eu tive esta conversa com o Jorge e o Jorge dizia-me que da equipa dele, eu não sei se é a totalidade da equipa, mas uma grande parte da equipa dele vem do retalho. E que ele não se arrepende nunca de ter feito esta decisão, porque do retalho vêm profissionais incríveis. E muito bons Porque profissionais, que eu trabalhei com alguns também. pessoas que estão aptas para estar numa fila de caixa, ouvir o telefone a tocar, com um cliente à espera na fila do bacalhau para cortar o bacalhau e que têm o pão no forno e que sabem, têm que saber a hora a que o forno apita, porque não há mais ninguém para fazer É isso verdade, tudo, porque são é só verdade. dois. Caramba, esta pessoa está pronta para enfrentar qualquer desafio. Resiliência, Pois. querem falar de estratégia, querem falar de Exatamente. Então visão de venham ao retalho, negócio. não é? Então venham ao retalho. Diz-me uma Uh, coisa, sim. nesses momentos mais desafiantes, já tinhas algumas ferramentas, o que é que te ajudou a ultrapassar esses momentos mais desafiantes? No retalho, No retalho e nessa mudança depois para o Leroy. Precisaste de ter aí, as não é? ferramentas que eu tenho hoje adquiri-as há 2 anos. Pois. Até então andava Consideras ou assim, não no... fundamentais essas ferramentas da mudança? Diz-me lá. Sim, sim. Acho que todas as pessoas devem trabalhar em si próprias e no desenvolvimento pessoal. E isto serve para qualquer tipo de carreira, para qualquer tipo de função, Seja qualquer engenheiro, seja seja a caixa, tua seja quem for. ambição, até mesmo para a senhora das limpezas, qualquer pessoa tem que fazer trabalho interior. Tem. Porque, É isso que eu repara, acredito. O tu até autoconhecimento. podes andar a limpar o chão, se esta é a tua função. Mas se tu não limpas aquilo que está aqui dentro a bloquear, tu estás a limpar o quê? Sabes que primeiro vou dar aqui atenção aos nossos espectadores, que ainda não dei. Sim. A nossa Ana Mendonça está a dizer que as pessoas confundem quem nos serve por serventes. É verdade, e na realidade são pessoas incríveis. É verdade, Enocas. Obrigada pela tua partilha. A nossa Sandra está a dizer que nós somos fantásticas. Essa foi a primeira. A segunda, que todas as profissões são nobres. É verdade. Mas olha, sabes que eu tive uma mentoria esta semana com uma pessoa de uma empresa e eu achei maravilhoso. E sabes porquê? Porque ela só queria saber a importância da PNL e do autoconhecimento nas pessoas e gostava de perceber. E tu sabes o que é que ela me disse? Achei, pá, maravilhoso. Ela disse, porque eu quero dar a toda a gente na minha empresa. Eu quero dar, desde a empregada à direção, porque eu sei que é mais difícil motivar um empregado doméstico. E eu disse-lhe, porquê é que acha isso? Eles não têm sonhos. E ela devem ter, mas se calhar. Mas estás a ver, a preocupação, achei mesmo genuinamente bonito, porque não é normal. Aliás, é Sim, raro às vezes encontrar um empresário que queira apostar nas pessoas da direção, quanto mais numa empregada doméstica, estás a ver? Pronto. sim. Mas foi ela a pensar, sim, tem razão. Eu disse, é assim que você motiva, porque todas as pessoas têm um eu, todas as pessoas esquecem-se, muitas vezes no dia a dia, que também têm sonhos, também têm objetivos, também têm coisas para concretizar, não é? E isto seja a empregada doméstica, seja a empregada do retalho, seja o engenheiro, seja quem for. Seja qual for a função. Então a mudança foi importante para ti. Foi muito importante. Mas não foi um parto fácil. Não, Nunca é. não vale a pena, não vale a pena embelezar nem dizer, Nunca sim, foi é. A maravilhoso, mudança é mágico, dura. foi terrível. Olha, Adriana, lembro-me, eu não sei se quem está, desculpem-me, quem está a assistir, se não são crentes, se não são católicos, isto não é sobre religião, eu sou católica, ok? E lembro-me perfeitamente do dia mais difícil da minha vida. E juro-te, passamos o parto à frente, passamos os dois partos, essa bodega toda à frente, não foi o dia mais difícil. O dia mais difícil foi um episódio de expressão emocional do meu mais novo. E lá está, volto a deixar o disclaimer de a culpa não é dele.
A culpa era de tudo aquilo Não é que eu culpa, não é estava a trabalhar responsabilidade. em mim. A responsabilidade. A Responsabilidade. Pronto, vamos responsabilidade. lhe chamar. Pronto. Mas eu lembro-me de estar na igreja, porque eu naquele dia precisei de ir à missa, precisei mesmo de. Olha, e ele adormeceu no meu colo. Eu lembro-me de estar ali com ele ao colo e tipo a chorar, baba e ranho. Hoje chorei tanto, Adriana. E eu só dizia, Nossa Senhora, pelo amor de Deus, tipo, se tu estás aí, se tu ainda não me esqueceste, ajuda-me, ajuda-me a sair daqui, dá-me uma luz, tipo, qual é que é o caminho? Eu só quero sair Há daqui. momentos Eu não sei assim. se fiz bem vir para lá, eu não sei se fiz bem ser mãe, se calhar eu não tenho capacidade para isto, se calhar eu tenho que desistir de tudo, mas diz-me o que é que eu tenho que fazer, tipo, se o melhor para os meus filhos é eu sair da vida deles, diz-me. E tipo, a chorar, a falar sozinha, as pessoas ali à minha volta, está tudo bem consigo? E eu, deixa-me, deixem-me, eu estou a falar com ela, não é com vocês. E foi nessa noite que eu vim para casa e eram 11h30 e tal, quase meia-noite, nem sei. Não sei o que é que me deu, mas pensei assim, caramba, se ela não me dá um sinal, olha, eu vou atrás dele que se lixe. Não foi que se lixe que eu disse, começou por F, mas bom, estamos em direto, À não moda é? do Porto, assim é. Exato. E mandei um e-mail para o Nuno, da parentalidade positiva, a dizer isto assim: olha, eu não sei se vocês me podem ajudar, mas eu sinto-me velha, sinto-me cansada, sinto-me derrotada, sinto-me incapaz. Eu preciso de ajuda. E dizer que eu não me lembro ponta de nada da conversa que tive com o Nuno, mas sei que quando lá está novamente, são as decisões. Quando tu decides sair do ponto A para ir para o ponto B, o universo ajuda-te a chegar lá e tudo começa a empurrar. Tudo Depois da começa a conversa fluir. com. Sim, depois da conversa com o Nuno, tive uma conversa com uma colega de trabalho que foi só disruptiva, do estilo Filipa, isso que tu usas, isso que tu vestes, não, não, tu estás a comunicar uma coisa que não és tu. Tu estás a comunicar uma profissional desleixada e tu não és. Tu precisas de conquistar-te de volta. E deu-me ali tipo uma mini lição de como ser mãe no caos. E posicionaste. Sabes? Filipa, tu tens que, ok, a tua vida é uma merda, não é? É uma grande merda. Então vais começar a levantar 15 minutos mais cedo para teres os teus 15 minutos para te arranjares a ti. Esses 15 minutos são só teus. E ouve, é preciso ter tomates para ser uma amiga destas que no trabalho marcas uma reunião de trabalho que não é para falar de trabalho, mas também não é para falar de ti nas costas. É para te dizer olhos nos olhos, tu precisas de ajuda, eu estou-te a ver e eu vou-te ajudar. E esta colega Os melhores é um amigos anjo. são esses. É São os que um nos anjo. dizem aquilo que nós não gostamos de ouvir. Não são Exato. aqueles que te dizem, oh, minha querida, tu és tão fixe, e depois por trás Estás vão tão dizer, ai, a bem, gaja está toda mas marada, ai, a olha, gaja é a esta. mulher, como ela se veste, e como ela se sente, e como ela fala, nananã. Há montes desses, amigos desses temos às Ui, paletes, não é? Nossa Senhora. Eu já os Mas, colecionei num baú, está lá fechadinho. Está lá exato. fechadinho. Já não chateiam. Muito bem, então diz-me lá, minha querida, como é que chegou Uhum, este projeto fantástico do uhum, Desculpa Lá à tua vida, que impacta vidas também, de uma uhum. determinada maneira, como é óbvio. Como é que ele chegou à tua vida? Vou tentar resumir o mais rápido possível. Mas Agora espera, vou tentar fazer aquela voz espera um rápida. bocadinho, dar aqui Certo. atenção aos Sim, nossos, sim. que é quem são, é Sandra. A nossa Sandrinha diz que iniciar o conhecimento e o desenvolvimento foi uma viragem crucial na vida. Todos deviam investir em si mesmos, sem dúvida. É nisso que eu acredito, com todas as minhas forças. E eu vou pôr este mundo a gritar isso, porque eu continuo a acreditar que isso de facto impacta vidas. E, e é por aí, quem nós Uhum. somos, não é? Temos aqui a nossa Sueli, a importância está, ela está em Roma. Em Roma nada. Tu estás em Itália. Agora eu não sei porque é que fui buscar Roma. Se calhar tem que ir a Roma. Não sei, agora veio Olha, assim, aqui uma luzinha a dizer qualquer coisa para Roma. A Sueli diz que a importância de nós acreditarmos em nós mesmos é o melhor investimento que podemos fazer, sem dúvida. É ele que nos leva muito mais longe. Ah, certo.
e chegou o Desculpa Lá. Este projeto fantástico, que bomba em todo lado. Como é que isto chegou? Sim. Olha, quando estava neste processo de sair do fundo do poço, entrei em contacto com várias pessoas. Tu vais apanhando pequenas estrelas, há quem lhe chame migalhas do caminho. Eu gosto de lhe chamar estrelas. Tive a sorte de encontrar no LinkedIn o Martim Mariano, tive a sorte de criar contacto com a Ana Mendonça, tive a sorte de Martim Mariano me ter oferecido um bilhete de convidada para um evento do filme. Tive muita sorte, Adriana, mesmo muita sorte, mas a sorte também exigiu coragem, que foi de meter conversa com estas pessoas. A sorte dá muito Ok? trabalho, sabes? Dá A sorte dá muito trabalho. e temos que Conectar-nos pôr a uns com os vergonha de outros. lado. Claro, dá muito Temos que trabalho. pôr a vergonha de lado. Eu sou tão grata por ter perdido a vergonha e teres falado com o Martim, teres falado com a Ana Mendonça. O que é que seria de mim sem esta gente hoje? O que é que seria de mim? Bom, mas entre o Martim, a Ana e o Phil nasce a Desculpa Lá. Porquê? Porque o Martim começa-me a desafiar que não era para mim, era para o mundo. Repara, ele faz umas newsletters com desafios para escrever e eu comecei a escrever, comecei a achar graça àquilo, aquilo começou a puxar por mim, a dar-me um porquê, um propósito. Eu de repente acordava de manhã, Eu era adoro isso, terça-feira, adoro. Quando me dizem isso, eu adoro. de repente já tenho um porquê. Mas depois de repente tinha a vozinha do meu anjo da guarda, Ana Mendonça. Filipe, a escrever é muito bonito, mas não te põe dinheiro em cima da mesa. Pois, Tens que te eu focar. concordo com a Ana. Pronto, ou seja, estás a perceber, de repente a vida põe-te toda a gente a trabalhar a teu favor. Tipo, parece que é a senhora com quem eu falei lá na igreja. Olha, amiga, desculpa ter demorado 2 anos, mas tens aí a tua resposta. Pois, exatamente. Está aí. Tens aí as tuas pessoas, agora usas. Eu não posso fazer tudo por ti, né? Claro. Pronto, obrigada. E o Phil foi a pessoa que me disse, ok, o Martim pôs-te a escrever, não foi assim que ele disse, mas eu estou a fazer aqui um paralelismo. O Martim pôs-te a escrever, a Ana disse que não podes só escrever ficção científica, não é? Tens que profissionalizar alguma coisa. E o Phil disse-me novamente as verdades que incomodam, sabes? Os amigos que dizem aquilo que incomoda. Olha, Filipa, quando estás a falar de temas assim, não tens gracinha nenhuma, mas quando falas de vendas, de vendedores, de retalho alimentar, de repente, uau! Aí qualquer coisa. É o teu coração a falar, sabes? Tu, no fundo, acabas de uma forma profissional, e como ele diz, não é? Tu acabas por dar o teu coração, e quando começas a humanizar, a coisa explode. Foi o que aconteceu, não é? E então foi depois desta conversa com o Phil, integrando o feedback do Martim e da Ana Mendonça, que a Desculpa Lá nasceu no LinkedIn, com consistência, com paixão, com noites sem dormir, porque o que é que eu estou a fazer? Pá, de repente estou só a perder tempo, estou sempre na internet, isto não é saudável, estou a dizer certos do sucesso. Mas qualquer coisa me dizia, não pares, não pares, não pares, não pares, não pares, não pares, não pares. E quando o coração começa a fervilhar, que tu gostas e achas que começa a fazer sentido, depois há montes de vozes que te dizem para parar, vai com calma. Não, é só uma. Se forem vai mais que uma, já é esquizofrenia. Estás a escrever demais no LinkedIn, menina, isso já mete impressão. Vejam lá se calam a cachopa, a miúda. Só que aquilo que Deus... becas, sabe? São os becas. Aquilo que Deus te propõe a fazer, ninguém cala. Não. Ninguém cala. Não cala, não. Não então, cala. Olha, surge a Desculpa Lá, que é uma redefinição de mim mesma. O que é que eu quero fazer? Qual é que é o meu propósito? Qual é que é o meu ikigai? Sabes? O que é que o mundo precisa e o que é que eu tenho para dar ao mundo? O mundo precisa de perceber quem é o retalho alimentar e o que é o retalho alimentar de verdade. A verdadeira definição de retalho alimentar e quem é que são os profissionais do retalho alimentar, quer seja por fora ou por dentro. Temos que dar palco ao retalho alimentar. Porque há valorizá-lo, eu acho. Há profissões que não podem parar, o retalho alimentar não pode parar. E te falo muito bem. Não me venham dizer que tenho que estudar para não sei o quê. Para que é que eu vou estudar se depois não sou feliz? É para ter um canudo? Não, eu prefiro ter tomates e trabalhar no retalho alimentar.
As pessoas têm que encontrar o seu porquê e Uhum. depois encontram o seu como estávamos a falar no início, não é? Porque senão depois qualquer coisa serve. E a mim muitas vão para um lado e são infelizes. Para quê? Para teres um mestrado? Tens um Sim, mestrado para teres um canudo? É verdade, as pessoas devem se sentir felizes e tu fazes muito bem, quero-te dar os meus parabéns. És a nossa obrigada. estrela do Desculpa Lá e é maravilhoso quando aquilo entra, porque já sabemos que vamos ler uma coisa espetacular do retalho e isso é mérito, independentemente de qualquer coisa, porque és tu que o estás a construir. Foste suficientemente inteligente para agarrares nessa oportunidade, sem dúvida, e alerta que te deram, mas quem colocou em ação foste tu. E, na verdade, essa ação é tua. E isso é tudo mérito teu. Portanto, quero-te dar os meus Uhum. parabéns, porque sei que aquilo que eu sinto, muitas pessoas que te seguem e que gostam genuinamente de ti, sabem que estás no caminho. A Sandra diz que és uma máquina, não és, é uma máquina, uma maquininha. É uma máquina maravilhosa, mas acima de tudo és um grande ser humano e aquilo que tu fazes e bem, deves continuar a fazê-lo e nós cá estaremos na primeira fila a aplaudir. Em sequência disso, o Uhum. Desculpa Lá vai chegar também muito mais longe, porque tu és parceira da Faz a Tua Mudança Academy, Uhum. certo? Certíssimo. O que Certíssimo. é que tu sentes com este novo desafio? Em que vais pôr no mercado, pelo menos é isso que sabes que é o Uhum. sonho, não é? De Uhum. podermos dar diversos objetos negociais com qualidade, com paixão, com profissionalismo ao mercado. Também temos aqui a nossa Anabela, que acabou de entrar, vai estar na parte da logística, a nossa Ana Mendonça. Mas o que é que tu sentes que poderá ser este desafio e que poderá alavancar ainda mais o nosso fantástico Desculpa Lá? Então, aquilo a que eu me proponho são formações para o retalho alimentar diferente daquilo que o retalho alimentar tem ao dia de hoje. Porque formações há muitas, repara, PPTs há Exatamente. muitos, mas há uma coisa que eu sentia quando estava no retalho alimentar, com todo o carinho que sinto por todo o investimento que foi feito em mim, porque investiram muito, eu tive muitas horas de formação e eu sou muito grata. Contudo, tirar uma pessoa de loja da operação, da guerra, do meio da guerra, para sentar essa pessoa, olhar para PPTs, para apresentações, para slides, para bonecos. Jesus. Exatamente. Please. Eu Se vamos acredito tirar na alguém da prática. loja, pelo menos quando a devolvemos à loja, que ela volte uma pessoa melhor. E é isto. É sobre isto. É ter a certeza absoluta que com a mudança, com o changing, a Changing. pessoa changing, aquilo que eu me proponho é, eu vou-te tirar de loja, sim, durante 1, 2, 3 horas, o que seja, o que fizer sentido para a tua empresa ou para ti, mas eu prometo-te que vais voltar para casa e para a loja uma pessoa melhor. Exatamente. A Rosina está aqui a dizer que é uma maravilha ouvir a forma apaixonada como tu falas do retalho alimentar. É verdade, é essa diferenciação. É a diferenciação naquilo que nós acreditamos e tu tens isso mesmo. Sabes Portanto, que uma das formações que fiz mais recentemente, seja lá o que for recentemente, porque entretanto sim, já estamos em isto junho, a também já é formação já tanta foi em coisa que eu já janeiro, nem sei há quantas anos. Nossa Senhora, mas uma das perguntas que fazia lá é quais são os meus valores. E eu lembro-me perfeitamente isto, que eu nunca tinha pensado nisto a sério, não é uma coisa que a gente pensa todos os dias, a coisa é que são os meus valores, sei lá, é uma coisa qualquer. Mas é a lealdade. Eu tenho uma dívida de lealdade tão grande pelo retalho alimentar, por tudo o que eu vivi durante o período que lá trabalhei, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Porque repara, tu passas mais tempo no trabalho do que propriamente na tua casa. Sem dúvida. E foi no retalho alimentar que a minha avó morreu. Foi no retalho alimentar que eu tirei um tumor do ovário. Foi no retalho alimentar que eu descobri que se calhar não podia ser mãe. Foi no retalho alimentar que eu descobri que o meu teste positivo, que o meu teste de gravidez tinha dado positivo. Foi no retalho alimentar que a minha filha nasceu. Foi no retalho alimentar que o meu segundo filho nasceu. E eu não podia ter filhos. Espera, mas espera. Se eu não podia ter filhos, tive uma. E agora ainda veio o segundo. Espera. Foi no retalho alimentar. Se eu não tivesse
os alicerces, eu vivi tudo aquilo com o retalho alimentar. Claro que sou apaixonada pelo retalho alimentar e tudo aquilo que o retalho alimentar me deu, eu vou-lhe dar de volta. Isso é maravilhoso. Isso é Eu vou-lhe maravilhoso. dar de Tenho volta. tanto orgulho em ti, tanto, tanto, tanto. Olha, está aqui a dizer a Sandra que foi a Filipa que me ensinou que as bananas e os kiwis não devem estar juntos na fruteira. História. Olha, obrigada por isto, porque eu misturo tudo. Sabe, das coisas que eu mais gostava, opa, e isto é tão simples e é tão bonito, as coisas que eu mais gostava era quando opa, com todo o carinho, as Sim. velhotas vinham ter comigo e diziam assim: ai menina, você enganou-me, vendeu-me aquelas maçãs e agora estão todas estragadas, não duraram nem 2 dias. Opa, eu já me estava a rir com carinho, sabes? Olha, não me diga que você tem os kiwis e as bananas ao pé das maçãs. Tenho. Como é que você sabe? Eu, olha, tenho um dedo que adivinha. Olha, tu te viesses cá à minha casa então. Oh, meu Deus. E eu. Chupa, 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 chupa. Pronto. Já aprendi uma coisa hoje. E os meus colegas de trabalho, depois, coitadinhos, já não estou já a ouvir falar sobre isto, porque depois, ai meu Deus, olha ali aquelas bananas ao pé, eu tirei aquilo dali, pelo amor de Deus, pronto. Uma Maravilha, pessoa depois fica com um fantástico. trauma, isto é um trauma que fica para a vida. Isso São resolve-se, é como traumas. as crenças, isso São traumas resolve-se. bons. Olha, diz-me, Filipa, o que é para ti a gratidão? O que é para mim a gratidão? A gratidão é mais um motor de força para te fazer chegar lá. Gratidão pode ser uma coisa que te estanca, não é? Que te sentes e pronto. Tu podes olhar para a gratidão de estou tão grata por não sei quem. Ou estou tão grata por isto ter acontecido. Sim, e o que é que vais fazer com isso? Vais fazer o quê? Vais só ser grato para o resto da tua vida? Exatamente. Não. Eu sou grata e pela lealdade que eu tenho à gratidão, eu vou fazer acontecer qualquer coisa. E a gratidão é um motor que te deve É dar maravilhoso. força para fazer acontecer e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. O que é que te faz sorrir às gargalhadas? Os meus filhos. Os meus filhos. Sabes que os meus filhos fazem-me rir à gargalhada porque podemos falar de coisas simples sem pensar, ai meu Deus, o que é que os outros vão pensar? O meu filho adora falar de bufas. Ai meu Deus, Filipe Tomás, não se fala de bufas. Fala-se de bufas, sim. Fala-se de bufas e digo-te mais. As pessoas que têm coragem para dar bufas à frente umas das outras são que têm relações verdadeiras. E isto também é sobre o retalho. Não é sobre bufas, mas é sobre ter a capacidade de falar sobre tudo. Mas o que me faz mesmo rir à gargalhada são coisas genuínas, sabes? Não é estar a falar da vida dos outros ou estar a falar Sim, isso não interessa nada, não sabes? acrescenta. Há pessoas que acham imensa graça a isso, eu não acho graça nenhuma. Também não gosto de falar de temas vazios com pessoas que são especialistas em tudo e sabem falar sobre tudo, não gosto. Gosto de me rir sobre coisas simples, sobre olha, estou a andar e caio, gosto de me rir de mim, gosto de me rir de situações dentro do retalho ou dentro do nosso trabalho, no nosso dia a dia, que não têm jeito nenhum. Os pequenos detalhes da vida, porque a vida são esses Pequenas coisas detalhes, não é? simples, sim, é com as pequenas coisas simples. Oh Ana, está prometido, está escrito, eu espero que isto fique gravado. Olha bem, levas uma bufa minha, sorte que cheiram a Olha, mas a rosas. Ana Mendonça já ouviu o meu filho falar de peitos, isto é real. Numa reunião que estávamos a ter. Ai, eu adoro estes lives, adoro. Oh, Ana, a tua cheira a rosas, a minha cheira a cravos. Está tudo bem. Olha, o que é que te tira do sério? O que é que me tira do sério? Há várias coisas que me tiram do sério. A falta de disciplina e de ordem. E atenção que eu sou uma pessoa desorganizada, não estou aqui a ser politicamente correta ou caraças, mas imagina, o que é que me tira mesmo muito do sério? Haver uma fila e tentar passar à frente. Seja a mim ou seja a alguém. Ai, tira-me muito do sério a Há falta de quem invente que consciência. está grávida.
Desculpa interromper-te, mas agora lembrei-me de uma cena com a fila. Tu acreditas que uma delas, para passar à frente, a senhora da caixa perguntou-lhe, mas tem alguma prioridade? É assim, não é? Pronto, é Uhum. prioritário. Ela, estou grávida. Eu olhei para ela e disse-lhe assim, eu também, minha senhora, mas só se for nas orelhas. Foi aqui Sim. no Pingo Doce de Alfragide, acreditas? Mas repara, pelo menos ainda dão uma desculpa. O problema é quando só se Quando eu enfiam olhei para a sem dar idade desculpa dela, nenhuma. eu disse-lhe assim, olha, eu também, mas só se for nas orelhas. As pessoas não têm respeito nenhum e depois inventam cada uma, estás a ver? Sim, Como se sim. passasse. Pronto, ok, Mas mais. O que é sim, que tira mais de sério? barulho à noite, imagina, eu adoro dormir com a janela aberta e tira-me do sério as pessoas que ficam na rua a fazer barulho. Pronto, eu agora posso ferir algumas suscetibilidades, mas bom, pá, passem os cães à vontade à meia-noite e à 1 da manhã, claro que sim, os animais merecem todo o carinho e respeito, mas eu também gosto de dormir, gente. Uhum. E eu gosto mesmo de dormir com a janela aberta, eu tenho esse direito, a casa é minha, eu estou a pagá-la todos os meses, pelo amor de Deus. Tira-me do sério, falta de respeito, falta de civismo, vá. Eu acho que resumindo, falta de civismo, pronto. Que falem mal de uns dos outros, a gente já sabe o que vai acontecer. Mas a falta de civismo, a falta de não saber quando é que os meus direitos estão a bater nos direitos dos outros. Epá, O limite, a linha que é um separa. limite, há uma linha que Exatamente. separa, ok, estás dentro do teu limite, do teu direito, mas já estás a bater no meu direito de dormir. E depois se eu não durmo, eu fico um ogro, tipo, não, Muito não é bom para ninguém. bom, muito bom. Diz-me uma coisa, o que é que diria a Ana de hoje à Ana de há 20 anos atrás? Filipa, A Filipa. Olha, Ana, ai, quem é esta Ana Mendonça está-me aqui a baralhar com as a mensagens. nossa abelhinha não me sai da cabeça. A nossa abelhinha destabiliza-me toda. Estava aqui uma mensagem dela aqui no Diz-me, Filipinha, o que é que a Filipa de hoje dizia à Filipa de há 20 anos atrás? Pá, há 20 anos atrás eu tinha 16 anos. Havia muito pouco que eu lhe pudesse dizer. Não lhe dizia nada. Ou então, o que é que eu lhe diria? Podia-te dar todos os conselhos do mundo, mas por gostar de ti, vou-te deixar cair. Não te vou dar conselho nenhum. Vais errar e vais saber que estás a errar, vais cair e vais prever a queda e vais esfolar os joelhos e vais passar aí por muita merdinha, amiga, mas vai, porque só se passares por essas merdas todas, por esses desafios todos, por esses obstáculos todos, é que te vais tornar quem és. E Dúvida eu nenhuma. tenho muita pressa que tu te tornes quem és hoje com 36 anos. Graças a Deus É isso que ela aguentou. mesmo. Antes de fazer a última pergunta, quero agradecer a todos os presentes, a todos os que vão ouvir quando isto ficar no ar. Já sabem, a nossa Filipa está no Faz a Tua Mudança Academy. Os serviços dela estão também disponíveis. Se precisarem, disponham, sabem onde a encontrar. Foi um orgulho, uma honra ter-te comigo. É uma honra ter-te na minha vida. Gosto muito de ti, gosto muito de É pessoas sim, genuínas, Adriana. leais. Adriana. E como tal, muito obrigada por teres estado aqui. Numa palavra, o que significa para ti a mudança? A mudança é coragem. Coragem para assumirmos. Eu sei que era só uma palavra, a palavra já Não, está. não, não. Coragem. Eu digo isto porque sei que o coração fala sempre mais alto, portanto. Sim, sim, sim. A coragem de tomar a decisão que aquilo que tu estás a usar hoje já não te serve. A coragem de sair daí. E a coragem de eu não sei por onde é que eu vou, mas eu vou. E a coragem de tomar essa decisão todos os dias. Dias, de forma consciente Todos os e dias. consistente. Porque há dias que vais querer desistir e vais ter que estudar a coragem outra vez. Não há mudança que resista à falta de vontade, à rotina, às crenças que nós trazíamos, aquelas coisas todas que nos ensinaram a vida toda, aos hábitos da nossa família. Se não houver coragem diariamente, é um bolo É, desinformado. é um Mal ciclo desinformado. vicioso.
É um ciclo vicioso, sem dúvida. A mudança, a verdadeira mudança, aquilo que nós vamos fazer acontecer, exige coragem. E é coragem. Exige coragem. Muito obrigada. Um beijo muito Obrigada, grande. Obrigada de coração. Obrigada. Vamos à Obrigada a vida. todos que assistiram. E obrigada. Tá? Uma boa noite. Uma Beijinhos. boa noite, Obrigada um a todos. beijinho. Tchau, tchau. Beijinhos.